O nosso sistema de crenças determina todos os passos da nossa vida. O autoconhecimento é saber como nos situamos em relação a tudo o que nos rodeia. Conceitos, mitologias, superstições. A guiar o caminho está a nossa consciência. Esse lugar mágico onde guardamos as verdades que estão acima do bem e do mal. Mas a nossa grande companheira é a intuição, a voz interior que tudo sabe sobre este mundo e o outro. Eu sou a Rita Prazeres Gonçalves e convido-te a fazer esta caminhada comigo e a fazer parte destas conversas conscientes. Mais um dia de grande felicidade para mim e assim é gravar este podcast, porque mais uma vez é uma pessoa que tem uma grande importância para mim, está na minha vida há pouco tempo, há um ano e tal, mas já teve um grande impacto e já me encaminhou também em vários caminhos para encontrar outras pessoas que têm tido um grande impacto, como é o caso da minha primeira convidada, a Sílvia. Portanto, bom dia, Carla. Olá Rita, que gosto de estar aqui uma vez mais, aqui é a primeira vez, mas Sim. como já fizemos outro podcast juntas, é sempre muito bom falar contigo. Exato. É isso, por isso mesmo já temos experiência uma com a outra, Já especificamente falamos, em não nos podcast, não é? custa nada Já falar. aconteceu, já aconteceu. Não, nós não nos custa falar, graças a Deus. Mas eu achei que a Carla ia ser uma pessoa indispensável logo no início do podcast, estamos no terceiro episódio, porque a Carla é uma pessoa que tem vivido muito, digamos assim, a religião de uma forma muito consciente. A Carla é católica, mas a verdade é que a Carla é muito consciente e tem uma noção muito clara, não só da parte académica, como a parte, enfim, mais ritualista e tudo isso, porque tem sido uma constante na tua vida e tu tens evoluído também sempre com a Igreja Católica na tua vida. Portanto, se calhar vamos começar como foi quando eras pequenina. Então, Não é que é geralmente quando nós, enfim, somos apresentados, digamos assim, à Igreja Católica. Geralmente acontece quando ainda somos pequenos, portanto, costuma ser quase que uma herança de família, por assim dizer, e eu acho que foi o teu caso. assim acontece acho que com quase todos nós, não é? Todos temos essa história, os meus pais batizaram-me e já não me identifico, ou então sim, os meus pais batizaram-me, tomaram essa decisão por mim. Na altura, sim, eu fui batizada no dia 19 de dezembro de 1976, portanto eu nasci em setembro e nesse ano, depois em dezembro, fui logo batizada, como é habitual, não é? E batizarem as crianças muito pequenininhas, logo bebés. E, de facto, o batismo é esse sacramento que inicialmente é dado através da fé dos pais, ou dos progenitores, ou de quem cria a criança, não é? Que decide enxertá-la, que é linguagem bíblica, enxertá-la naquela árvore. E ela é um ramo novo e passa a ser, não é, filha, neste caso, filha de Deus, através de um pedido que é feito pelos pais e também pelos padrinhos, não é? São os pais que pedem o batismo daquela criança à igreja. Mais tarde é que nós depois podemos fazer a confirmação desse batismo com o chamado crisma e fazemos então esse novo rito, recebemos esse novo sacramento e dizendo que sim, que queremos professar a fé que os nossos pais nos deixaram. Portanto, eu fui batizada, depois disso fui sim criada na fé da minha avó, da minha mãe, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, portanto eu e a minha irmã, em tempo depois escolar, fomos à catequese, quando era para ser, íamos à missa aos domingos. Houve ali depois um interregno que não se prendia tanto com a questão da fé. Claro, quando nós somos crianças, fazemos um bocadinho por repetição e porque nos dizem que temos de ir. E eu também passei por aquela fase, ai que seca, não é? Tipo, é só velhotes, achava eu, não é? Ou então andava porque gostava era de andar lá, porque estavam lá as crianças, ou porque
ou porque podia cantar, por exemplo, porque eu quando fiz a minha primeira comunhão recordo-me que fui logo escolhida por uma das irmãs que nos preparou para cantar, ela lá percebeu que eu teria ouvido e voz, e portanto ainda tenho aí umas recordações de umas fotografias, eu muito pequenina atrás de um micro, as outras meninas eram todas maiores do que eu a cantar, e lembro perfeitamente de tudo isso, lembro-me dos meus primeiros catequistas, que eram uns velhinhos muito queridos, eram um casal, a Dona Céu e o Senhor Seco, que era como ele era conhecido, muito amorosos. Eu tinha catequese no grupo recreativo do bairro, que era onde também funcionava, no caso, a minha escola, mas depois eu vivia na Covilhã, eu sou covilhanense, vivia lá, era muito frio e vivia longe, não era assim tão perto da igreja paroquial. E a catequese era perto da minha casa, porque era nesse grupo recreativo, no nosso bairro, onde tínhamos escola. Quando eu comecei a crescer, a catequese começou a ser noutro sítio, ou seja, a ser já na paróquia, lá nos salões, e então aí eu afastei-me, não pela religião em si, porque eu acho que ainda nem tinha essa consciência, mas por uma questão efetivamente prática. Fazia muito frio, chovia, a minha mãe não tinha carro, nós não tínhamos aquela facilidade, como é hoje em dia, que os pais vão pôr os meninos à escola, vão pôr os meninos ao conservatório, vão pôr os meninos ao inglês, vão pôr os meninos à catequese. Não havia isso. E então eu deixei e ia ao domingo à missa umas vezes, outras vezes também não ia. Então não havia ali uma coerência. Mas eu acho, ou pelo menos procuro ser assim, a ser uma pessoa coerente. E quando sinto que já não estou ali a ter alguma coerência naquilo que eu entendo que é o que deve ser, seja em tudo na minha vida, sinto logo ali um desequilíbrio. E na fase da adolescência, juventude, eu senti que queria confirmar a minha fé. E então integrei um grupo, ou seja, eu não vinha naquele grupo tradicional que tinha feito a primeira comunhão e depois tinha feito os outros anos a seguir todos direitinhos, a chamada profissão de fé, como se chamava antes, até fazer o percurso até ao crisma. Eu não fiz nada, eu fiz a primeira comunhão, fiz o interregno e depois fui pedir então o crisma. Juntei-me a um grupo de jovens e gostei muito também, ainda hoje em dia recordo essas pessoas que me formaram, o meu parco, que ainda hoje está lá nessa paróquia, o Padre Fernando Brito, que eu amo essa pessoa, ele é maravilhoso, foi uma pessoa que sempre ajudou muito os jovens, a mim ajudou-me imenso, ainda hoje nos falamos, gosto muito dele e formou-me nessa altura. E foi uma experiência bonita porque na altura fui eu que procurei e eu estava contente com aquela decisão. E nessa altura em que nós somos rebeldes, porque é aquela fase da adolescência, eu lembro-me, antes de ir para a faculdade, somos rebeldes, mas ao mesmo tempo, e ainda acreditamos que podemos mudar o mundo, e que na nossa rebeldia, e às vezes até se calhar falta de sensibilidade para algumas coisas com os adultos, e de querermos tudo para ontem, e de sermos até às vezes vistos por eles como, sei lá, malcriados, impertinentes, havia ali aquela vontade de seguirmos aquilo que nós tínhamos aprendido. E que era o quê? Era aquilo que nos falavam sobre Jesus, porque na verdade é essa pessoa que nós conhecemos que eu acho que nos muda, ou que nos deve mudar, e que nos deve incentivar sempre a sermos melhores. E eu acho curioso, claro, e tu sabes isso perfeitamente, e as pessoas também que nos estão a ouvir sabem, uma coisa é a espiritualidade, outra coisa é a religião, e nós podemos ser espirituais sem sermos religiosos e vice-versa. Eu também posso ser religiosa, ter uma religião que pratique, seja o cristianismo católico, protestante, o que for, ou o islamismo, o judaísmo, e ser como os judeus antigos, que o próprio Jesus criticava, porque eram só formalistas, a lei pela lei, não é? Eram os fariseus, não é? Ou, e aí tinha de facto a minha religião, cumpria, mas até era muito pouco espiritual, era a regra pela regra, e jejuava por jejuar, e não dava sentido nenhum a isso, mas o contrário também acontece. Claro que há pessoas que não têm nenhuma religião, não se identificam, podem-se até identificar com valores do cristianismo, porque os valores do cristianismo são valores para toda a gente. Exato. Nós podemos dizer assim, eu não acredito que existiu uma pessoa que foi Jesus,
que veio de forma divina, foi gerado por Deus no seio de uma mulher que afinal ainda era virgem. As pessoas podem não acreditar nisso, mas a figura de Jesus, aquilo que ele defendia, como defendem outros mestres e líderes espirituais, são sentimentos nobres, são valores e são uma base para a universais. condução das vidas num sentido quase universal, não é? Pelo menos na nossa cultura Exatamente. judaico-cristã. E às vezes as pessoas até em alguma, eu não digo que seja, algumas são nécias mesmo, porque elas têm onde aprender e não querem ir aprender. Outras é por ignorância, neste sentido apenas de desconhecimento, porque se ouve tanto às vezes dizer mal disto, dizer mal daquilo, que o que é que me parece é que as pessoas dizem, não acredito, isso é tudo igual, mas estes fazem o mesmo que fazem aqueles, por exemplo, não é? E isso é tudo, mas o cristianismo, independentemente da igreja, não estou a falar da igreja, estou a falar do cristianismo, daquilo que Jesus nos veio trazer, porque na altura Jesus não era cristão, ele exatamente. é o Cristo. E nós somos cristãos porque somos outros Cristos. A ideia é que nós repliquemos aquilo que Cristo foi. E Cristo é o ungido, é o escolhido, e é isso que significa. E nós também, de alguma maneira, somos escolhidos para fazermos o bem. Então, estes valores são universais e a religião, o cristianismo também como religião, trouxe muitas coisas boas, só que as pessoas muitas vezes só se vão lembrar daquilo. A Inquisição. Hoje em dia, infelizmente, é a pedofilia, que para mim é a maior chaga do século XXI. Mas isso não é nem o cristianismo, nem é a igreja. Isso é uma circunstância do nosso mundo, como sempre houve na história e como sempre haverá. E nós não nos podemos esquecer que mesmo na história da humanidade e na história da religião, do judaísmo e depois do cristianismo, nós temos, inclusivamente, esta divisão na história, não é? Que Jesus marca ali o Antigo Testamento, que nos fala de tudo antes da vinda de Jesus, mas que já fala de Jesus. Os judeus não acreditam que é aquele o Messias, mas já se fala do Messias. Isaías fala do Messias, as Escrituras falam do Messias e depois, de facto, aquele Jesus que vem e que tem uma missão. E a missão dele é uma missão muito simples, é o amor. E ele diz, eu não venho revogar a lei, mas vem fazer aqui algumas diferenças em relação àquilo que existia. E então ele, dos 10 mandamentos, não é, do Antigo Testamento, de Moisés, ele diz, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a partir daqui, nós somos livres e podemos fazer tudo, com base no amor. Mas não é com base nos subjetivismos, nem é com base no que para mim é o bem e no que para mim é o mal, porque Jesus também diz, não é? Seja o teu sim, sim, seja o teu não, não. E às vezes não pode haver aqui meios termos nestas questões, que eu acho que é o que muitas vezes acontece quando falamos de espiritualidade ou até de religião. Eu acho que já fugi aqui um bocadinho da questão da minha... Já voltamos. Do meu percurso, mas claro que isto são reflexões que eu faço agora e não fazia tanto na altura, mas na altura já é a altura que também começamos a estudar filosofia e então começamos a ter estas questões todas. Também tive bons professores de filosofia, uma professora até principalmente muito boa mesmo, e depois claro que na faculdade vamos falando de várias outras coisas na literatura nós também falamos, está sempre presente esta questão da religião e da matriz judaico-cristã, mais do que outras muitas vezes, não é? Na questão do que é que ditam os valores e então desde essa altura, claro que também tive altos e baixos e continuo a ter na vivência da minha fé, porque quando tu me convidaste falavas nesta questão de querer falar com alguém que tem um percurso mais canónico, não é? Isto para as pessoas perceberem. Às vezes parece um bicho de 7 cabeças, as pessoas dizem, hoje em dia nós dizemos, sou católico não praticante. Não praticante, a minha expressão favorita, já sabes. Pronto, e eu de facto acho completamente sem sentido,
Porque ninguém diz, olha, muito bem, eu sou muçulmano não praticante, muito gosto em conhecê-lo. Sou judeu não praticante, muito gosto em conhecê-lo. Ninguém diz isto. Só nós é que... Nem os protestantes que são cristãos, não são católicos, mas dizem, eu não digo sou cristão, ou sou protestante, eu sou evangélico não praticante, sou batista não praticante. Exato. Não é? Sou adventista não praticante. Isto não existe. Mas porque é que tu achas, quer dizer, eu acho que é uma questão histórica, não é? Como nós somos criados, nascidos, digamos assim, nesta questão de vivermos num país, enfim, em que supostamente, que nem sei se isso é verdade, vamos lá ver, tu saberás melhor que eu, que a suposta religião dominante, para mim estes conceitos são todos muito complicados de gerir, porque a verdade é que, enfim, haver uma religião dominante é uma situação estranha, não é? Até porque é dominante em que sentido, não é? Pode ser em número, mas depois o que é que isso quer dizer, na verdade, etc. Mas acredito que seja porque nascemos nesta circunstância de um país com, vamos lá ver, historicamente X, e então depois não nos identificamos, não necessariamente, como tu dizes, com os princípios, etc, mas sim com esta prática específica, ou até mesmo os lugares de culto, as figuras que se nos apresentam como sendo de autoridade, etc. Mas depois também se vê, e agora tivemos aqui o Papa e vimos bem, que depois há uma massa de pessoas que na sua vida real, chamemos-lhe assim, ao comum, vai dizer este do não praticante, etc, mas depois sentem uma certa, não sei se é emoção, não sei se a sua fé aflora um pouco, não sei o que acontece, quando existe esta figura da autoridade que então vem, é uma honra para nós enquanto país católico, etc. Não é a minha perspectiva das coisas, mas sente-se isto no ar, não é? Sim. Quando há um grande evento católico, existe aqui uma espécie de ressurgimento, que eu acredito que seja desses católicos não praticantes, mas que aquele evento faz com que as pessoas voltem a pensar, eu se calhar sinto-me mais ligada a isto do que eu pensava. Pode acontecer, sim. Eu acho que essa questão do ser... Agora, não sei, pode já não ser tanto assim e acho mesmo que não é. Mas sim, claro que a religião católica foi a religião que era a religião que tinha mais adeptos, não é? Mais fiéis, para falar a linguagem certa. E claro que, por causa daquilo que eu dizia, nasce uma criança, ela é batizada, ela é enxertada naquela árvore, então é católica, não é? Passa porque os pais pediram e depois continuam ou não continuam, isso já é com elas. E, portanto, quase que é tradicional. Mas o que eu acho curioso hoje em dia é que as pessoas vão, eu tenho esta brincadeira, digo muitas vezes, as pessoas vão à igreja como quem vai às finanças. Então, fazer um requerimento. Não é isso. Elas vão exigir e vão pedir um serviço. Só que a igreja não é uma repartição pública. A igreja é de todos aqueles que lá quiserem estar. Mas somos todos nós. Claro que nós temos que entender que existe a imagem da igreja instituição hierárquica, que é, não é? Tem o Papa, tem os cardeais, os bispos, tem aquela hierarquia toda. Mas nós, todos os batizados, somos igreja. Então, muitas vezes, quando ouvimos as pessoas até dizer isto está mal, aquilo está mal, eu pergunto, o que é que essas pessoas fazem enquanto igreja que são? Não podemos fazer nada. Isso é como na sociedade. Vão dizer, eu gosto que se faça, que o governo tenha determinadas atitudes. Eu gosto que só veja corrupção no governo, ou em vários governos, não é só neste, e que a justiça não seja célere a condenar as pessoas. Não é? Eu acho justo que haja pessoas sem casa quando há um secretário do ministro que tem não sei quanto dinheiro escondido em livros. Claro que não. Como cidadã, eu posso fazer alguma coisa? A única coisa que eu posso fazer é mobilizar-me, como votando quando chega à altura de votar, assinando referendos se for o caso, mobilizando-me civilmente. É isso que eu posso fazer. Um cristão é igual. Claro que há coisas erradas na igreja. Nós não somos culpados, eu especificamente, se há padres pedófilos, se há pessoas que abusaram de crianças, de pessoas com alguma deficiência, por exemplo, que nós vemos isso. Não, nós não somos culpados, mas somos culpados na medida em que
Se tivermos uma responsabilidade, não somos atentos, não vamos falar, não escrevemos a quem de direito, não testemunhamos, não fazemos, porque nós estamos lá, não é dizer, são eles, é a igreja, não é a igreja. Como numa família. Quando E uma outros tipos de família... instituições, não é? Aliás, os Claro, problemas como que tudo. assolam essa instituição são transversais, por Os assim dizer, humanos, não é? são os humanos. Absolutamente. É a pior coisa do ser humano, que está Hum. aqui, todo o ser humano. Agora, o que eu gosto de pensar sobre mim, e sobre mim falo, é fogo. Eu acho que já sou tão vil, às vezes, como ser humano, não querendo. E não é vitimizar-me, é responsabilizar-me. Uhum. Porque, não é como diz São Paulo, eu não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Então, muitas vezes, eu até posso, tudo bem, fazer o mal, Uhum. consciente, mas até pior, até posso não fazer nada, que às vezes o pecar por omissão é muito pior do que por ação, porque às vezes nós por ação até pecamos por alguma ingenuidade, inocência, mas agimos, mas outra é nós vermos que aquela pessoa, aquele irmão precisa de ajuda e nós não fazemos nada. E isso é pecar por omissão, é não ser responsável. Então, eu penso, eu já tenho estas falhas todas, os pecados, se quisermos usar a palavra que a Igreja usa, uh, e, e eu acredito e pratico, não é? Então, como é que eu seria se não tivesse isto? E eu gosto de ver também nesta perspectiva. E não é na perspectiva que nos ensinaram a culpa. A Uhum. culpa, a culpa. Não é a culpa, é a responsabilidade. E é muito interessante que essa palavra, a culpa, eu não sei línguas antigas, não é? Eu não sei se essa palavra existe muitas vezes nos textos sagrados, o que temos são traduções. Mas Jesus, pelo menos que eu me lembro, nunca fala em culpa. E a ideia que eu tenho sempre é a ideia da responsabilidade. Quando Jesus conta as parábolas, que agora até andamos a ouvir essas parábolas dos servos, do servo fiel ou do servo infiel, dos talentos, daqueles que sabem pôr os talentos a render e dos que não sabem, Jesus apenas fala do Senhor, que é metáfora Uhum. para Deus, que dá aos servos alguma coisa para guardarem e eles guardam, uns guardam mas não fazem mais que isso, outros guardam e duplicam o valor que foi dado, ou então há o servo que engana o senhor porque lhe deve dinheiro, mas Uhum. depois o senhor perdoa-lhe e ele é perdoado, mas depois vai pedir a quem lhe deve para lhe pagar e não perdoa, portanto, Uhum. não é? Todas estas incongruências, mas Jesus quando conta estas parábolas, eu penso que é a ideia que fica, ainda que não sejam as palavras, não importa, não é culpa nem responsabilidade que aparecem, mas é isso, é que nós sintamos que temos responsabilidade. Uhum. Há uma responsabilidade, não é a questão da culpa. Fala-se em pecado, sim, o pecado fala-se muito disso, mas o pecado é o estar distante de Deus, é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado não tem que ser um crime atroz, Uhum. pode simplesmente ser o não fazer o bem a alguém que está a precisar. Porque Jesus também diz, não é? Um dia, não é? Quando for no fim dos tempos, bem-aventurados são estes e estes, então, mas onde é que nós te vimos? E tinhas sede e te demos de beber, e te demos de comer, e te vestimos. E quando o fizeste a um dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Uhum. E lembro-me sempre da parábola, uma delas, não é? Da mulher adúltera, que eu sempre achei muito curiosa, que é os homens apanham aquela mulher em flagrante adultério, arrastam-na pelos cabelos e põem-na aos pés de Jesus. E Jesus não diz absolutamente nada e começa a rabiscar no chão. Ignorou-os completamente. Rabisca, 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 e depois simplesmente, depois de eles estarem ali um bocado despecados, a olhar, tipo, porque é que este não nos diz nada, ou seja, quem está a cumprir aquilo que nós queremos, Uhum. que era testá-lo e era que Bem, aquela mulher fosse apedrejada, Jesus só diz, então, mas quem não tiver um pecado, que seja, atira a primeira pedra. E uma coisa interessante é que o Evangelho descreve que eles começaram a tirar as pedras,
ia ir embora. Os mais velhos primeiro e os mais novos depois. E isto também é interessante, não é? Os mais velhos, apesar de tudo, ao ouvirem aquelas palavras, já tinham uma sabedoria, apesar de tudo, e foram os primeiros, aqueles que ainda não estão presos naquelas convicções do tem que ser, da lei, da regra, e foram deixando as pedras e a seguir os mais novos. E Jesus depois diz àquela mulher: então, mulher, onde é que eles estão? Vê-los aí? Alguém te condenou? E ela diz: não. Então vai, eu também não te condeno, não tornes a pecar. Então a condição era apenas esta. Claro que Jesus sabia que a mulher humanamente iria voltar a Sim. pecar, faz parte, mas a ideia é, já sabes que esse caminho não é certo, então não sigas esse caminho. Num outro caminho que ela seguiu, certamente errou, como nós todos estamos sempre a errar, por isso é que eu digo, se estamos sempre a errar e a querer melhorar e não temos nada, eu acho que deve ser muito difícil. Então, para mim, o ter esta relação com Deus, que eu posso viver de uma forma comunitária e de uma forma pessoal. Porque também há esta questão, às vezes as pessoas dizem, eu falo com Deus, é entre mim e Deus, não quer cá padres, não quer cá nada. Não há mal nenhum, ninguém disse que isso é errado. Mas a questão da vivência em comunidade ou a questão da vivência individual não anula, uma não anula a outra. Então eu devo ter uma relação individual com Deus, uma relação pessoal, em que eu faço a leitura da Bíblia, rezo à minha maneira, posso rezar fórmulas, posso rezar o terço, posso rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou, portanto posso rezá-la, está escrita. Posso falar com Deus como estou a falar contigo. Oh meu Deus, isto, oh Rita, exatamente igual, hoje aconteceu-me isto, o que é que tu me dizes? Não sei, cada pessoa terá a sua relação íntima com Deus, fechada no seu quarto, na sua intimidade, no seu espaço sagrado. Mas isso depois não impede que nós, em família, a família dos filhos de Deus, possamos viver a nossa fé. E isso é importante, como é em tudo. O poder da associação é importante em tudo. E eu acho outra coisa interessante, é que parece que, ir à missa e não sei o quê, não preciso disso. Mas isso não é diferente do que as pessoas fazem no futebol. Não é que se agrupam e que têm o seu clube e que puxam por aquilo e que vão beber uns copos e que vão celebrar. No fundo, não é? Salvas obviamente as diferenças, é parecido, porque nós precisamos da associação, nós precisamos de pessoas que gostem do mesmo que nós, que gostem então do nosso Deus, que conheçam o nosso Deus, que conheçam as Escrituras, que nós possamos reunir-nos ao domingo, como diz a Igreja, é obrigatória a missa dominical. As outras são opcionais, a dominical é obrigatória, é aquela em que é como se nós reservássemos esse dia para a família. Nós também passamos a semana a trabalhar, então há um dia que gostamos de estar com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, para estarmos ali só nós. E é igual. Em que ouvimos a palavra de Deus, em que cantamos os cânticos de louvor, em que comungamos. É um mistério no qual acreditamos, temos todos esses ritos. E eu acho também curioso isto. As pessoas muitas vezes criticam de fora, que é outra coisa que eu acho, porque mesmo que digam que eu já fui, não sei o quê, não foram nada, porque para mim uma experiência má com um padre não faz uma experiência má com a igreja ou com todos os padres, eu também já tive experiências más. Em 47 anos de vida que tenho, e de vida cristã, e de vida em comunidade, já conheci padres interessantes e outros menos, já conheci uns mais cultos, outros mais ignorantes, há alguns que me fazem ter vergonha alheia quando os ouço falar, infelizmente, é a vida, não é? Mas isso não é igreja. Como eu digo, a igreja somos nós e nós contribuímos para isso. E se nós não pudermos ser parte da solução, então também não queiramos ser parte do problema. E por falar em soluções e problemas, tu és como eu, no sentido em que acreditamos que o conhecimento, não é? A base de conhecimento, até do nível académico, vai depois informar esta nossa conduta perante a vida real, não é? E eu imagino que tenha sido por causa desta crença, no teu caso, que tu, na verdade, depois enverdaste por um caminho em que
que ensinaste, não é? Tu também ensinaste, e que eu saiba, foste catequista, mas de crianças ou foste só de adultos? De Crianças, crianças. sim. Crianças, os adultos é outra história. Uhum. Sim, portanto, eu dei catequese. Mas existiram, não é? Na tua vida enquanto Sim, formação. dei catequese a crianças, mas foi pouco tempo, foi durante o ano. O meu ano, eu estudei artes até o 12º, mas depois decidi que queria letras. Uhum. Não queria arquitetura, não queria engenharias, achava aquilo muito seca. Apesar de achar interessante, era muito perfeccionista no desenho Conveste técnico. levar as artes para a escrita. Pronto, e depois também achava que não era assim um rasgo para desenho, para a parte de artes, não é? Sim, Tinha sim. jeito. Como uma amiga minha me diz, a Silvia Patrício, já te falei dela, uma Uhum. artista leiriense maravilhosa, muito talentosa. Brincamos muitas vezes porque ela é mesmo uma artista verdadeira, ela é Sim, tu dizes isso, talentosa. que E ela é uma artista depois, verdadeira. ela, às vezes rimos porque ela conta, não é? Que as pessoas dizem, tem mesmo jeito. Ela não tem jeito, ela é competente, ela estudou e tem talento e trabalhou para aquilo. Eu não, eu achava que não tinha. E então fui para Humanidades e tinha um ano sabático para me preparar. E nesse ano, claro que aproveitei para fazer outras coisas, trabalhei num café, dei catequese, tinha mais tempo, eu e outra Uhum. colega. Dávamos as duas. E foi aos meninos do 4º. E foi interessante. Aliás, é um ano importante, porque nesse ano eles recebem o Novo Testamento, portanto, é uma festa. Eu não sei como é que é agora, se os anos mudaram, mas nessa altura eles faziam festa da palavra. Uhum. Portanto, era quando eles recebiam o novo, não era a Bíblia, era o Novo Testamento. E foi muito giro. Gostei muito dessa experiência. Mais tarde, eu e o Daniel, o meu marido, nós fizemos formação na Escola de Ministérios Litúrgicos da Guarda, porque nós somos da Diocese da Guarda. Na altura já vivíamos em Coimbra, mas tínhamos ainda alguma ação na nossa, que foi sempre a nossa Diocese, de berço, e tínhamos alguns padres, amigos bastante empenhados também, o nosso diretor da escola, e então durante uns anos nós fazíamos formação. Eu fazia formação para cantores salmistas e para leitores, ou seja, preparávamos também os leitores para as celebrações litúrgicas e os salmistas, porque tal como tudo, tal como quando recebemos um amigo, nós gostamos de preparar, tal como quando vamos para um sítio especial, gostamos de preparar, se tivermos que preparar uma palestra, um texto, uma conferência, o ir celebrar a nossa fé ao domingo também implica que nós saibamos o que estamos a fazer. Uhum. Então, a nossa preocupação era não só que os leitores, por exemplo, lessem bem, porque temos que pensar que a proclamação da palavra numa celebração não é igual à leitura de um conto infantil para uma Uhum. criança. Às vezes nós vemos pessoas na missa a ler como se estivessem a contar um continho da carochinha. Não é isso. Porque a palavra que existe mesmo na liturgia é proclamar, não Uhum. é ler, é proclamar a palavra. Porque nós acreditamos, e é o que diz a Sacrosantum Concilium, que, e depois, não é, o grande tratado, não é, Vaticano II, esta questão é importante, que é uma questão que também nos diferencia dos protestantes. Este entendimento de que Jesus, Deus, se faz presença real quando o povo está reunido, onde Uhum. se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a partir do momento que o povo de Deus se reúne um domingo para celebrar, Deus está no meio deles. Quando a palavra de Deus é proclamada no ambão, que é aquele lugar onde se faz a leitura, e ambão significa lugar alto, onde se Uhum. sobe para proclamar, para que todos possam ouvir, não é a Carla, se for lá ler, que fala. Não Uhum. sou eu que estou a falar, é Deus que fala ao seu povo e através de mim, da minha voz. Nós acreditamos que é uma presença real. E também depois, obviamente, no pão e no vinho consagrados, não é? E depois distribuídos para comungarmos. E aí são esta presença real de Deus. Então,
é importante que nós saibamos o que estamos a fazer, que saibamos cada palavra que estamos a ler, que saibamos que esta leitura é importante por isto, está aqui neste dia, por isto. Porquê é que nós agora, no Advento, nestes 2, 3 domingos antes do Advento e durante estas semanas, andamos a falar do fim dos tempos? E da questão dos talentos e dos servos bons e dos servos fiéis e dos servos maus. Porque estamos a falar de um tempo que prepara a vinda do Messias, que já veio, não é? Ele já veio, nós estamos a fazer presente, porque isso já existiu. Não é uma coisa, ele já veio. Agora o que nós esperamos é a segunda vinda, não é? Que é a parousia. A segunda vinda de Jesus, que é aquela, muitas vezes dizemos, no fim dos tempos virá o Senhor e nós iremos ao seu encontro. Não é agora, quando ele nasce no presépio de Belém. É no fim dos tempos, que nós não sabemos quando será, mas que teremos de estar preparados. E preparados também para saber o que estamos a fazer em liturgia, o que estamos a cantar, o rito todo, o que é que se passa. Se nós estudarmos um bocadinho de teoria sobre o que é a Eucaristia e a celebração eucarística, a missa, e virmos todos os ritos, é muito bonito, é muito belo. Muitas pessoas não entendem porque elas estão lá maquinalmente. Antigamente, e não era culpa nossa, a minha avó ainda é do tempo era, que ela já morreu, do tempo da missa em latim. Se ela não percebia latim, ela estava a fazer o quê na missa? Ela estava lá com uma devoção qualquer, não é? Uma crença, e rezava o terço, que era o que ela sabia rezar. Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Glória. Pronto, é isto. Claro, depois com as missas, quando as missas passaram a ser em cada língua, não é, do seu país, nas línguas vernáculas, mesmo isso não mudou, porque essas avózinhas, não é, a minha avózinha, as outras avózinhas, mesmo sabendo português, elas não entendiam aquela linguagem. Elas rezavam o credo. Acredito que soubessem aquelas palavras todas de cor, mas acredito que a maior parte não saiba o que é quer dizer consubstancial ao Pai. Elas dizem aquilo. Ou seja, isto não é uma questão só daquele tempo, continua a ser agora. Mas por isso é que nós temos de entender as coisas e não dizer maquinalmente, porque nós acreditamos ou não acreditamos, não estamos ali a papaguear coisas. E eu acho que muitas vezes é difícil distinguir, e não sou eu que vou distinguir, eu só posso falar por mim, porque eu não vou dizer que as pessoas têm a sua fé, têm. E eu não vou dizer que eu tenho mais fé só porque eu vou à missa, não. Eu posso ir à missa, como tanta gente até gosta de dizer a acusar quem vai à missa, anda lá a bater com a mão no peito e afinal é uma peste. Sei lá. Eu ouço muitas vezes essas coisas, pessoas a queixarem só das mães, ou dos pais, ou dos tios, ou daquela vizinha que é uma santinha, mas uma que não beata. é nada. Exato, mas que não é nada. Pronto, mas isso há em todo o lado. Portanto, eu só posso falar por mim. Eu só consigo estar numa celebração onde eu perceba o rito. E os rituais, todos temos. E isso é uma outra questão que muitas vezes as pessoas dizem: aquilo demora uma hora, mas é um rito. Mas o futebol é um rito, um concerto é um rito, não é? O soprar canela no primeiro dia do mês é um rito. Exato. Acender um incenso e fazer umas rezas e ter um japamala. Ou seja, não é assim tão diferente. E eu acho curioso como às vezes nós também imbuímos as coisas de um preconceito que vem da ignorância, porque o preconceito vem sempre de uma ignorância e de um desconhecimento, e não percebemos que depois replicamos outras que historicamente não têm nada a ver connosco, culturalmente também não, e inclusivamente do ponto de vista até do bem que nos podem fazer, às vezes não trazem bem nenhum. E nós, eu acredito muito no pedido de oração. E eu acho que é o Papa Bento que já dizia isto, quando falava sobre a questão do segredo, por exemplo, relacionado com Fátima. Quando João Paulo II foi atingido em Roma, e ele fala depois de que a oração tem um poder muito maior do que o das balas, e por isso é que o Papa Francisco e pede, não é? E nós aqui no santuário rezamos todos os dias pela paz no mundo. Tu E dizes, não nós é... aqui no santuário,
porque uma das características interessantes da Carla e que a separam da grande maioria das pessoas que eu conheço é que a Carla, por isso também eu queria muito que ela viesse ao podcast, tem uma vivência tão diária de tudo isto que a Carla mora em Fátima e trabalha no santuário. Pois, eu esqueci-me que nós não tínhamos dito ainda essa parte. Exatamente. Sim, e em Fátima, no santuário, reza-se todos os dias pela paz, pelo Santo Padre, pelas intenções do Papa e pela paz. Não é uma coisa da boca para fora, não é. E até me comovo. Estes dias, quando foi da guerra da Ucrânia e agora com a questão da Palestina, ai, desculpa, estou mesmo comovida. Não, por favor. Reforçámos esta oração, obviamente referindo mesmo a Ucrânia, a Palestina, Israel e a Rússia, obviamente há vítimas em todos os lados, mas reza-se mesmo pela paz desde sempre, porque isso também foi aquela mensagem que, quando a Virgem, para quem acredita, e devo dizer já que Fátima não é um dogma de fé, pode ser católico, sem acreditar em Fátima, e não tem mal nenhum que não se acredite, eu acredito. E, portanto, o que Nossa Senhora disse àquelas 3 crianças foi isso mesmo, para rezarem já nessa altura, porque também era a altura da Primeira Grande Guerra, para rezarem pela paz no mundo. E desde essa altura que se faz isto nunca mais, desde eles pequeninos, que rezavam pela paz, sem saber muito bem o que era a guerra, o que é que não sabiam de política, sem saberem bem quem era o Santo Padre, onde é que ele estava. A Jacinta diz, porque é que o Santo Padre nunca nos visita? Que eles rezavam tanto por ele e ela não sabia, não é? Mas havia esse amor àquela figura, que é a figura máxima da Igreja, e à questão do outro, o fazer sacrifícios pelo outro. E eu acho que é disso que fala também a questão do cristianismo, não é? Quem mais se sacrificou pelo outro foi Jesus, e ele é o exemplo máximo de entrega e de abnegação. Pensar que eu acho que às vezes as pessoas dizem que acreditam, mas às vezes acho que elas continuam a achar que é um conto de fadas. Isso às vezes dá-me assim um aperto. Eu lembro-me quando vi The Passion of the Christ, do Mel Gibson, muitas vezes que já vi esse filme, mas quando vi pela primeira vez, tive um colega que dizia, também não é preciso exagerar, tanta violência, que exagero. E eu pensei assim, que giro. Lê lá o Isaías, quando ele fala do servo de Yahvé, lê lá para ver se é exagero. O que é que ele diz? Desfigurado, não tinha aparência humana, completamente abandonado. As pessoas viravam o rosto porque não podiam olhar para ele. Então, isso é ficção. Ou acreditamos ou não acreditamos. Isso é uma questão, mas depois de acreditarmos, achamos que é o Robert Powell, aquele ator muito conhecido do filme Jesus Cristo, da série britânica, que tem assim um bocadinho de sangue aqui a escorrer, tem um olho azul assim todo bonitinho, e está no seu pathos, mas é um pathos muito... Não! O Cristo do Mel Gibson é um Cristo em verdadeiro pathos, não é? É o verdadeiro patético, entenda-se no sentido que a palavra tem inicialmente, não de fazer rir, mas de trazer esse sofrimento máximo. É figura, e é esse Jesus sofreu aquilo tudo porque quis, ainda pediu para não beber aquele cálice, mas entendeu que tinha de o beber e bebeu até ao fim. E foi um sofrimento atroz. Então, se nós temos este exemplo, caramba, nós só temos a obrigação de fazermos tudo para sermos o melhor que conseguirmos. Vamos cair, vamos pecar, para usar a palavra, vamos falhar, vamos estar divididos, longe de Deus, através das ações que não são boas, mas temos sempre esta esperança. Acreditamos que há outra frase que me dá esperança todos os dias quando eu faço as neiras, que é todos os dias. Não há um dia que eu esteja contente comigo e diga, hoje foste Fui uma perfeita. serva boa. E não é perfeccionismo, eu sou perfeccionista, mas não é perfeccionismo aqui, nem é aquela coisa de, que exagerada, não. É mesmo nós conhecermos as nossas fragilidades e as nossas fortalezas e sabermos que podemos sempre ser melhores
E muitas vezes não optamos por isso. E às vezes é opção. Um dia porque somos preguiçosos, outro dia porque não nos apetece ser bons naquele dia. Eu às vezes não tenho a paciência que eu acho que devia ter como cristã para outras pessoas. Eu tenho os meus dias, pronto, mas de facto até Jesus perdeu a paciência com os vendilhões do templo e passou-se, como agora se diz, e derrubou as bancas e ralhou com eles, com os cambistas, com tudo. Também tem os seus dias, mas eu penso, de facto, que nessa frase que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esta frase diz tudo. A misericórdia de Deus é muito maior que tudo. Claro que nós não devemos ter a presunção de salvação. Eu vou aqui andar na terra a fazer as maiores barbaridades a toda a gente porque eu vou para o céu e não acredito no inferno porque a graça de Deus é tão grande e onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou ser a maior pecadora, porque então, não é? Superabunda a graça. Só que isto não é assim, não é? Nós não devemos ter essa presunção de salvação, mas devemos acreditar que a cada dia podemos ser melhores e ainda que pequemos, se nós efetivamente de coração nos arrependermos, nós podemos sim alcançar aquilo que nós queremos, que é a vida eterna, não é? Para quem acredita, é a paz eterna, é o descanso, é o ver Deus face a face, como dizem as Escrituras. E às vezes outra coisa interessante que as pessoas também dizem, mas acreditam num Deus que não se vê, não se vê. Mas as pessoas acreditam em tanta coisa que não se vê. A eletricidade também não se vê. Eu não vejo as ondas, nem este som. Mas olha, falando no som, nós não vemos, as ondas estão lá. E agora estamos a falar graças à eletricidade, mas nós não a estamos a ver. Mas a verdade é que nós vemos Deus. Porque Deus mostrou-se através de Jesus. Cristo é a imagem de Deus invisível. Então nós sim vemos a Deus em Jesus, Ele é Deus. Então não há dúvidas. Para mim não há dúvidas. Já tive também na minha vida tantas provas desta entidade superior, que para mim é este Deus, de Jesus Cristo, desta força do bem, na minha vida, tantas graças que é impossível eu não as atribuir. Claro que é este, é este Deus, é este em quem eu acredito. Não vejo que outra pessoa não possa acreditar noutra coisa. Agora, o que eu acho que é importante é que nós tenhamos esta coerência que eu falava há pouco. Se nós gostamos de Deus, se acreditamos em Deus, se eu acredito na Igreja Católica, se sou católica, então eu tenho de ter uma prática da minha fé. Como eu digo, como quem gosta da Madonna vai aos concertos da Madonna, como tu, quem gosta do futebol vai ver o seu clube, quem gosta, não sei, é exatamente igual, faz parte. Há que viver isto como numa relação de família, de casal, de irmãos, de pais e filhos. Nós temos de alimentar, não é, essa chama dessa relação. Então nós alimentamos essa chama na nossa relação individual com Deus e depois alimentamos também essa chama nessa relação que temos com Deus, mas na comunidade e com os irmãos. Porque quão bonito é celebrar o Natal, quão bonito é celebrar a Páscoa, em que temos uma vela na mão e fazemos a renovação dos nossos votos de batismo, em que toda a gente está a fazer isso, em que cantamos Aleluia. Eu acho que é um exemplo bonito. Agora, tem falhas, não é a religião perfeita. Não é, porque nós somos humanos. Havia alguém que dizia que Jesus Cristo tinha vindo pregar o reino de Deus e saiu da igreja. Pronto, é assim, acontece, mas Deus sabia, porque Jesus, Deus que se fez homem em Jesus, sabia quem eram aqueles que andavam com ele. E o Pedro e os outros também fugiram, não é? E o Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele sabia, mas não foi por isso que ele não disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro.
a ser escolhido, e foi esta pedra que tinha de levar esta igreja. Naquele momento foi fundada esta igreja humana, como aqueles pescadores que depois eles deram tudo enquanto andavam com Jesus. Quando Jesus morreu, João acompanhou até à cruz, Pedro fugiu, renegou, os outros também, só as Marias, não é? A mãe de Jesus, a outra Maria e João o seguiram até ao fim, e depois cada um foi à sua vida. Andavam ali meio perdidos, a pescar outra vez, sem saber o que é que lhes tinha acontecido. Até que justo depois de ressuscitar lhes aparece e então, o que andam aqui a fazer? E nem o estavam a reconhecer, mas acharam aquilo estranho, como se tivessem esquecido tudo. Porquê? Porque não tinham o farol, não é? E também deixaram de se reunir em comunidade, não tinham. Mas depois, quando eles estavam reunidos, depois de Jesus ter ascendido ao céu, ele disse: vou estar aqui um período convosco na terra, quando ressuscitou, mas vou ter que ir para o Pai e vou regressar para o céu. Mas eu não vos vou deixar sozinhos, eu vou-vos enviar um Consolador, o Paráclito. E então, um dia estavam todos reunidos no mesmo lugar e Maria estava lá com eles, em comunidade. E desceram as línguas de fogo e começaram todos a falar as línguas todas, porque o Espírito desceu sobre eles. E agora, ide, batizai, ensinai toda a gente. E está feito. Estavam aqui em comunidade, e nós somos mais fortes com o poder da associação, em comunidade. E a Igreja, instituição, não podemos esquecer que faz muito bem ainda às pessoas. Faz muito bem. Há imensas instituições da Igreja que ajudam pessoas em lares, casas que acolhem crianças, muitas obras que estão ligadas à Igreja. Não é à sociedade civil. E muitas pessoas da sociedade civil que falam de instituições que estão ligadas à Igreja. E que podem ter pessoas melhores ou piores a gerir, não é? Em cada momento da história, mas há as Misericórdias, por exemplo, a Cáritas, não é? Que faz um excelente trabalho. E muitas vezes as pessoas não veem isso. E isto também é fruto desta união, deste grupo específico de pessoas. E falando disso, é impossível não falarmos de uma coisa que tu fazes regularmente em grupo, segundo sei, se calhar também fazes, enfim, sem ser em grupo, mas que é esta elevação, que é como eu interpreto esta situação, que é o canto, não é? Portanto, uma das coisas que fazes durante as celebrações, Eucaristias, não é? Assim que se chama? Portanto, tu cantas. Portanto, qual é o impacto que isto tem? Ou seja, o que é que tu trazes e o que é que tu recebes nestes momentos deste tipo de comunhão um bocadinho que é mais, enfim, não é? Que é mais etérica, não é? Como é que é essa circunstância de cantar nesse contexto? Porque tu tens uma voz, enfim, muito propícia, não é, de anjo, que eu já ouvi. Já me têm dito, é verdade. Dizem-me isso, eu não fico vaidosa, fico contente. Eu já tive experiências muito bonitas. Eu já cantava, não é como disse assim, a primeira experiência foi mesmo na minha primeira comunhão, e depois fui sempre cantando em grupos jovens, aquelas coisas. Depois, na faculdade, enquanto estudava lá, eu e o Daniel, também já namorados lá, ajudávamos umas irmãs na Sé Velha, as criaditas dos pobres, porque elas eram poucas, ajudávamos lá no canto, enquanto também mais para os últimos anos já ficávamos mais fins de semana lá em Coimbra, na altura, e então ajudávamos lá. E depois sempre fomos integrando, mais tarde, coros lá, e quando viemos para Fátima, eu inscrevi-me como voluntária no santuário em 2009, eu vim para aqui em 2008, e sempre ajudei no canto, não só em coro. Depois, quando a minha filha nasceu, é que deixei mais o coro por causa da disponibilidade de ensaios e assim, mas continuo, portanto, para além de ser funcionária do santuário, sou também voluntária. Portanto, quando eu estou a cantar, não estou a trabalhar. Certo. Há um ou outro momento em que também é no meu horário de trabalho, porque o meu chefe, como sabe deste dom, que eu considero mesmo um dom, ele, quando é preciso,
diz-me sempre que se for preciso ajudar os meus colegas que estão só para aquilo, e às vezes porque há muitas escalas, porque o santuário tem 7 missas diárias que oferece aos peregrinos, 7. Não sabia, imaginei que houvesse missas diárias, mas não Todas imaginava que fossem têm 7. canto e Ok. órgão, exceto a das 7h30 da manhã à semana, durante o fim de semana. Ao domingo, todas têm canto, portanto, e a das 11 ao domingo tem coro, as outras são sempre com solista, organista. E, portanto, é preciso muita gente e muita escala. E, para além disso, ainda há os terços, os rosários, para cantar, que também são vários. E, portanto, à noite, ao almoço, e é preciso muita gente. Então, eu faço isso com todo o gosto. Muitas vezes também agrupo-me em pequenos ensembles, pequenos grupinhos, para cantar quando é necessário ajudar os meus colegas, quando eles precisam de um soprano ou de mais um elemento para ajudar. Mas este trabalho eu já faço há muito tempo, e na missa ao domingo às 15, na Santíssima Trindade, eu já tive experiências muito bonitas. Ainda há relativamente pouco tempo, um senhor chamou-me, eu já vinha a sair, e ele estava a chorar, super comovido. E por acaso ele era da terra do meu colega que estava a tocar, o organista, e conheciam-se e até se cumprimentaram. E então depois o meu colega contou-me, e porque o senhor também referiu uma história com o filho dele. Tinha um filho hospitalizado, internado, acho que numa instituição, por um problema de saúde mental. E o senhor foi tão querido, e ele disse-me que vinha triste, tinha vindo numa excursão, mas que ter chegado ali e estar a celebrar aquela missa, estar naquela missa, e depois ter-me ouvido cantar, que tinha feito tão bem. São estas experiências que eu vou tendo, e não só eu, os meus colegas também vão relatando experiências do género. Há sempre alguém que tem uma palavra simpática, e eu confesso, eu digo isto mesmo sem vaidade nenhuma, eu fico mesmo muito feliz, porque o que eu digo à pessoa é: agradeço, não digo, não é preciso elogiar, não é isso. Sabe bem também nós recebermos o elogio, porque nós fazemos de coração, e às vezes, pelo menos eu, outra coisa que as pessoas me dizem é que eu estou sempre com um sorriso que transmito, pronto, o que sinto, que estou a sentir, o que estou a cantar, não sei, elas é que me dizem assim, e que estou sempre com um sorriso, e é verdade, procuro estar, porque eu vivo aquelas palavras, tento vivê-las, não é? Saber, porque sei o que estou a dizer, não estou só a cantar música. E, acima de tudo, que é muito importante para mim, mais do que a música, obviamente temos de ser afinados, temos que dar as notas certas, é o texto. Não são os virtuosismos que a voz possa fazer, porque a voz pode fazer mil e uma coisas, mas se eu, no fim, alguém chegar ao pé de mim e dizer: olha, não entendi nada do que cantou no Salmo, eu fico triste, porque a minha preocupação é dizer o texto, porque, como eu te dizia há pouco, o Salmo, que é a palavra de Deus cantado do ambão, quando eu canto, é Deus que fala, não sou eu. E, portanto, eu tenho que, obviamente, fazer bem a música, fazer bem a melodia, ser afinada, dizer bem as notas, mas as palavras é que têm que sobressair. É aquele texto que é importante. E quando as pessoas me dizem isso, e que as ajuda a rezar, e que se sentiram muito bem, e que saem de lá felizes, eu digo: olha, ajudei a rezar, então já fico mesmo muito feliz. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E também é desgastante, porque a nossa voz, nós estamos ali expostos, somos só nós e um órgão, e somos humanos, por vezes não descansámos bem, também tivemos doentes. Já me aconteceu estar a cantar muito doente, porque acordei sem me aperceber, por exemplo, que estava com dificuldade em projetar a voz. E já, quando me apercebi, quando tentei ir cantar, antes de ir, já era muito tarde para estar a pedir a alguém que me substituísse. E eu pensei: vou arriscar. E custou-me imenso. E dei algumas fífias, porque lá está, a voz não estava plena, como costuma estar. É também arriscar isto. Ou seja, perceber, não que eu não tivesse respeito por aquelas pessoas que estavam lá naquela celebração, mas também não é um concerto, é uma missa. É cantada por alguém que é humano, que faz parte daquela comunidade, e que pode estar rouca, e que pode falhar um bocadinho a voz, porque aquilo não é, a ideia não é um concerto, e ninguém, se alguém está lá só para julgar isso, então também está de forma errada naquele sítio, não é? Mas as experiências esta experiência para mim, enquanto eu tiver voz, enquanto eu puder, enquanto
tiver disponibilidade também e capacidade, vou continuar a fazê-lo, porque é muito gratificante perceber que as pessoas, que também as ajudo, que elas cantam comigo, comigo e com os meus colegas, com todos, não é? Que nós não sejamos um impedimento para que elas cantem. Muitas vezes é o que eu lhes digo: cantem, por favor, porque a ideia é esta, não é que fique só eu a cantar para ser ouvida sozinha, é que cantemos todos. A ideia é que eu seja apenas um ponto, uma ajuda para todos, uns que desafinam mais, outros que vão mais atrasados, uns que vão mais a correr, não faz mal, porque é a beleza disso também. Nós estamos ali a celebrar todos em conjunto a mesma fé e não nos conhecemos de lado nenhum. E de vez em quando acontece, porque eu vejo que alguém me faz um sorriso à Assembleia e eu sorrio também. E uma vez tive também uma cantora lírica, a senhora apresentou-se como tal, estava lá e eu ouvi logo aquela voz, ui, que vozeirão, e ela veio-me elogiar, e eu, claro que fiquei contente, porque ela era especialista. Eu estudei canto lírico, mas não me considero especialista, sou só uma aprendiz sempre. E então também foi bom. E todos os dias, uma vez um padre brasileiro, achei tanta graça, disse assim: você é o canarinho de Fátima. Pronto, essas coisas simpáticas. Outra vez, isto já foi há muitos anos, também era um grupo brasileiro. As senhoras viram-me com os miúdos na missa, era muita gente no verão, e depois eu tive que sair para fazer um recado, e estava nas imediações do santuário. E entretanto já estava a entrar no santuário e ouço aquelas pessoas atrás de mim, assim: a moça da missa! Então foram atrás de mim e a dizerem-me se eu tinha CDs gravados e coisas assim. Não, eu só canto na missa. Verdadeiros fãs. Elas gostaram imenso, mas depois aquela efusividade e aquela boa disposição deles: a moça da missa. E se eu tinha gravações, eu: não, eu só canto na missa. A gente gravou. E eu: ok, tudo bem, já estou habituada, não vou fazer nada, não posso impedir. Ainda bem, pronto. Mas os meus colegas e eu temos todos assim histórias engraçadas das pessoas que obviamente que gostam. E outra coisa, que me acompanham, que nos acompanham também através dos meios digitais, porque a capelinha está ligada 24 horas. E as missas são transmitidas, muitas delas. Ainda no dia o senhor me dizia: agora aparece tão pouco. Eu disse: porque eu não canto nesses horários, eu canto noutros, canto numa missa que não é transmitida, mas continuo a cantar. E pronto, acho que me apareceu aqui entrou-me aqui uma coisa. Estás aqui. É que me entrou aqui uma mensagem e tu tinhas-me desaparecido. Eu: ai meu Deus. Não, estamos aqui. Estamos aqui, mas já estamos de saída. Pois, imagino. Sim, já estamos de saída, porque, como é óbvio, nós sabemos que neste caso posso-te ouvir durante várias horas, porque obviamente tu tens um conhecimento muito universal no que toca tanto à parte mais académica, como ritualista, como propriamente, enfim, tens feito as tuas reflexões mais do ponto de vista espiritual, como é óbvio, e eu agradeço muito a quem canta nas missas e em todo lado, onde depois, enfim, podemos sentir-nos um bocadinho mais à vontade em seguir, porque eu procuro sempre uma voz que tenha assim um tom mais como, que não é o nosso caso, não é? Porque a minha é baixa, a tua temos aqui um bocadinho no espectro oposto. Mas é sempre um prazer imenso falar contigo, adoro falar contigo. Acredito também, Rita, que és uma pessoa que tem muito para dizer a qualquer tipo de público e pessoas com qualquer tipo de interesse, porque é isso, acho que tens uma abordagem muito universalista de todos os assuntos, por isso é que foste convidada no outro podcast, és convidada neste podcast, e se tiver mais algum, pois já sabes o que é que vai acontecer. Sim, acho que não acho que saiba falar de todos os assuntos, mas procuro falar deles com conhecimento de causa, com estudo, Claro. E de preferência com vivência, não é? Com conhecimento interno das coisas e interior, não é? E é assim as conversas que temos tido, porque obviamente da outra vez estávamos a falar de uma coisa um bocadinho mais profissional, não é? Estamos a falar das nossos nossa área, das línguas, percursos de línguas e no teu caso
literatura, etc, etc. Portanto, é assim, eu entendo que tu olhes para isto tudo como uma coisa só, não é um percurso só, e que esta parte mais religiosa ou mais espiritual tenha sido sempre parte do teu percurso, porque é exatamente como eu sinto, embora obviamente os nossos caminhos não tenham sido paralelos neste sentido, mas convivem em perfeita harmonia, e isso é que é importante, e por isso agradeço imenso, Eu mais também uma gostei vez, ter muito estado deste aqui. bocadinho. Obrigada. E vamos conversando e vamos seguindo o que a Carla vai fazendo, muitas vezes nas redes sociais e tal, principalmente no Instagram, que foi onde eu conheci a Carla, e depois, no fim de contas, era a minha vizinha, portanto, que eu moro Agora tenho muito estado perto de Leiria. parada. É verdade, agora estás um bocadinho mais Tenho estado afastada, mais parada. lá Mas terás lá as tuas está. razões. Tenho estado a viver mais interiormente. Às Uhum. vezes é preciso, sem julgamento, obviamente, para quem usa as redes, e porque eu também gosto, quando estou, de estar lá, e lá está, as redes trouxeram pessoas como tu e tantas outras de quem gosto muito, e não tem nada a ver com isso. Tem mesmo que ver com esta questão de às vezes sentir que o mundo está muito agitado, então precisamos também de olhar para o nosso interior e estar um bocadinho só mais connosco, Uhum. com Deus, no caso, e com os nossos, mesmo só, marido, filha, a nossa casa, o nosso espaço, que a nossa casa também pode ser, que eu não falei disso, não é? Uma Uhum. pequena igreja, como a própria igreja diz, uma pequena igreja doméstica, sim, e o nosso quarto ser o nosso templo, não é? Uhum. O nosso cantinho, como também diz a Bíblia, não é? Fecha-te no teu quarto e pede ao Pai, fala com o Pai. Portanto, isto agora para encerrar aqui, Uhum. ainda dentro do tema de que tivemos a falar. Sim, é verdade que eu sou mais de me encerrar no meu quarto do que no meu quarto interno. Do que propriamente ir à missa. Mas efetivamente eu acho que conhecer, como tu dizias, os rituais, enfim, ter todo esse background de conhecimento que eu acho absolutamente imperdível para qualquer pessoa, na verdade. Eu digo sempre que acredito que o conhecimento sobre, enfim, a Igreja Católica, chamemos-lhe assim, não é? Num grande chavão e de uma forma muito abstrata, faz parte da nossa herança cultural, e por isso conhecer algo que seja quase que histórico, por assim dizer, até podemos ver dessa perspectiva, não é necessariamente a minha perspectiva, mas que nos traz muito conhecimento, que também nos permite um novo entendimento do mundo presente e quase que uma previsão do mundo futuro. Portanto, eu acredito piamente que o conhecimento académico, histórico, etc., mais que não seja, nos traz grandes vantagens enquanto pessoa. Portanto, acho que é um tema que tem sempre que estar presente na nossa vida e que é absolutamente inevitável. E por Sim, isso eu não me nego a este conhecimento. sim, uma coisa, porque às vezes as pessoas acham que as pessoas que acreditam em Deus, na igreja, que são os ignorantes. Hum, Não é? Igreja e ciência, igreja e conhecimento estão ligados, não é? Porque não tem nada a ver, não são os ignorantes, muitas vezes até são, lá está, mais uma vez sem ofensa, quem está fora a mandar bitites, como diz o hum, povo, é que muitas vezes, não conhecendo de facto a realidade, fala daquilo que desconhece, sem freios, não é? uhum. Pronto, como lá está, o Néscio. Sim, é verdade. É E o comum conhecimento está ter-se aí. ideias e opiniões sem conhecer sequer as bases, e é como digo, nem que sejam históricas, que já ajuda E bastante. muitas vezes não se conhecem. Eu acho que às vezes é isso, porque mesmo para criticar nós temos de conhecer, saber Absolutamente. Se o que calhar estamos a mais, não é? falar. Se calhar até Mais mais. até, sim, mais, porque tudo tem, lá está, tudo tem um contexto histórico, e a Inquisição é má sempre. Não é preciso saber a história para saber que aquilo é Uhum, mau, mas também é preciso saber que a história é cíclica. E absolutamente. nos primeiros tempos os cristãos foram perseguidos, não é? E mortos, e a seguir foram os cristãos que perseguiram, e entretanto os protestantes e os católicos, não é? Quando houve ali depois, com o cisma, com a questão desta divisão e da interpretação da Bíblia, e de quem é que diz o que é que significa, e do Lutero, e do Calvino nessa altura, também houve muitas mortes do outro lado, não é Uhum. só a questão, todos estes grandes movimentos, uh, e estas grandes mudanças, claro que trazem manchas negras, trazem de facto fissuras, trazem o mal, mas o mal está no mundo. Uhum. Exato, é a história do E mundo e das instituições e dos grupos de pessoas e dos grupos rivais, e eu não sei, podes aplicar a tudo, não é? Portanto, não é obviamente
uma questão de se tratar da Igreja Católica e as pessoas muitas vezes têm uma opinião um bocadinho reduzida ou reducionista em relação a isso, e é por isso também que eu gosto de falar destes assuntos, porque acho que são sempre pertinentes em todos os contextos e principalmente agora que na verdade precisamos de refletir muito sobre tudo o que está a acontecer, e a única maneira é pela via do conhecimento, felizmente, porque nos podemos dar a esse luxo, e há muito quem não possa, tenha que ser por experiência, não é? Portanto, ou por sofrimento ou por conhecimento, se possível, o entendimento que venha do conhecimento, e nós neste momento somos altamente privilegiados e permite-nos o mundo ser assim, não é? Estar nesta posição muito mais protegida e muito mais vantajosa para nós. Por isso, obrigadíssima, Carla. Vamos falando, é um gosto, é como eu te digo. Obrigada. falamos, voltamos a falar e é sempre excelente, por isso muito obrigada por este bocadinho e pronto, e eu sei que tens outras coisas para fazer, provavelmente ainda tens que cantar hoje, portanto e então ficamos hoje por aqui. Não canto. Hoje não, pronto, fica para amanhã. Beijinhos, Um beijinho. E muito obrigada, beijinhos. Fica bem.